já acalmando nosso coração, serenando os nossos pensamentos, para que possamos nos conectar com o plano maior, pedindo a Ele que inspire o nosso irmão Edson na explanação do tema de hoje, que todos nós sejamos assistidos durante todo o trabalho da noite, que os amigos espirituais presentes aqui, os nossos irmãos desencarnados, que também vieram em busca do conhecimento, todos nós possamos ser assistidos em nossas necessidades. Vamos pedir uma vibração para a Câmara de Paz, preparando lá o ambiente, para no momento propício recebermos as energias necessárias ao nosso equilíbrio. Muito obrigada por essa oportunidade bendita da noite, por facultarmos esses esclarecimentos e mais uma vez agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso amigo Edson, esteja à vontade. Boa noite a todos. Vamos começar de novo. Está muito fraquinho. Boa noite. Esse é alegria, né? Então vamos dar início ao nosso estudo aqui na Casa Espírita, nosso estudo semanal. Primeiramente, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo aprender um pouquinho mais da doutrina espírita. Agradecemos a casa que nos acolhe, que nos oferece essa oportunidade de estudos, de estarmos juntos, podendo confraternizar e estudar um pouquinho mais das lições da doutrina espírita. Então, para essa noite, o tema que eu escolhi foi a respeito do livro Céu e Inferno. Nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto nós comemoramos o lançamento do livro Céu e Inferno, codificado por Allan Kardec, e foi lançado em 1865. Então, o livro Céu e Inferno, aqui a capa original do livro lançado em Paris, no ano de 1865, e o Kardec, logo no início do livro, ele já traz o que se trata, o que contém essa obra que está ali. É um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então é isso que trata. Por isso esse título, né? O céu e o inferno. Tá? Ou um subtítulo que Kardec deu, a justiça divina segundo o Espiritismo. Então é disso que trata o livro. Ele vai nos trazer inúmeras lições baseado ou com um enfoque na justiça, a justiça divina. Então é isso que nós vamos ver em rápidas pinceladas hoje, em alguns trechos, porque é uma obra extensa e que demanda um bom tempo de estudo, né? Mas nós vamos dar um início a esses estudos. Por favor. Então, a origem. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela se originou no ano de 1800, a partir do livro dos Espíritos.
Então, a partir do Livro dos Espíritos, lançado em abril de 1857, é que tivemos início à doutrina espírita através do trabalho de codificação do Allan Kardec. Kardec, ele já era na época um cientista, um pedagogo, professor. Até hoje na França ainda tem livros dele de gramática, de pedagogia. Então, ele era um cientista, um estudioso. Quando ele se deparou com a doutrina espírita, com a comunicação dos espíritos, ele começou a colher todas essas comunicações, não só na França, como na Europa, e as pessoas iam mandando e ele ia colhendo. E ele começou a organizar, esse foi o trabalho dele. Por isso que ele é o codificador, ele organizou todo esse conhecimento que a espiritualidade nos trouxe de maneira ordenada, de maneira lógica. Como ele era um estudioso, um pedagogo, um professor, ele colocou tudo em ordem de assuntos e tudo muito bem organizado. Tudo a partir do Livro dos Espíritos. São perguntas e respostas em que ele começava a perguntar, as pessoas das reuniões perguntavam à espiritualidade e a espiritualidade respondia. Depois ele catalogou tudo isso no Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. A partir do Livro dos Espíritos nós tivemos os outros livros, tá? Desenvolvendo. Após, o segundo livro da codificação foi o Livro dos Médiuns, de 1861, que trata do desenvolvimento da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a nossa relação com o mundo espiritual. Como se dá essa relação? Como é esse intercâmbio? Os cuidados que nós devemos ter? Como que a gente procede? Está tudo no Livro dos Médiuns. Os tipos de mediunidade, os estudos, as faculdades mediúnicas, a energia que envolve, tudo isso é estudado no Livro dos Médiuns. Depois, nós tivemos em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho, Kardec pegou o ensinamento de Jesus e trouxe para nós no Evangelho com os comentários dele e da espiritualidade maior. Mas o Kardec, ele retirou do Evangelho a parte da vida de Jesus, dos acontecimentos da vida, dos milagres, das predições. Ele deixou só o ensinamento, só o conteúdo do ensinamento que o Cristo nos trouxe, e está aqui tudo muito bem explicado, muito bem organizado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós utilizamos no Evangelho no Lar. Nós fazemos o Evangelho no Lar toda semana e usamos o livro o Evangelho, que é realmente o nosso caminho, a nossa cartilha, a base de todo o nosso estudo moral está contido ali. Depois veio o livro Céu e Inferno, terceiro livro. Depois a Gênese. Então, o Céu e o Inferno, que é o que nós vamos ver hoje, e a Gênese, que é a parte mais científica de organização do universo, da Terra, dos fenômenos, como se dá os fenômenos, os ditos milagres, está na Gênese. Então, esses são os 5 livros que nós chamamos do Pentateuco, né? São 5 livros, que é a base da doutrina espírita. Por favor. Então, hoje nós vamos passar de leve pelo livro O Céu e o Inferno. Então, qual é o objetivo? O objetivo do Céu e Inferno, o que ele nos traz? Então, o Céu e o Inferno é a quarta das 5 obras. E o seu principal escopo, ou seja, qual que é o fundamento dessa obra, é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, demonstrando a imortalidade do espírito, a condição que ele estará no mundo espiritual e as consequências dos nossos próprios atos. É esse que é o fundamento, o que nós vamos estudar no livro O Céu e o Inferno. Por favor, próximo slide. Então, nessa obra nós temos um conteúdo. O que tem? Qual é o conteúdo da obra? O que ela nos traz? Ela nos traz um exame comparado. Então, o Kardec, ele fez um estudo comparado das doutrinas que nós temos.
a doutrina sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Como se dá essa passagem da vida, da nossa vida aqui material para a vida espiritual, com a morte, né? A dita morte, ou que nós espíritos chamamos como desencarne, nós saímos da carne, voltamos para a pátria espiritual. Como se dá isso? Como que é? Esse é o estudo que ele fez. Kardec tem as ideias que existiam na época, as ideias religiosas, filosóficas da igreja, que tinha das igrejas oficiais, e ele vai fazendo uma comparação, estuda e depois compara o que a espiritualidade nos traz, o que a doutrina espírita nos traz, para esclarecer sobre esse ponto, sobre como se dá essa passagem. É muito interessante, porque nós vamos fazer essa passagem, não vamos? Todos nós vamos, né? Sem pressa, mas nós vamos, né? Como diz um político americano, né? Só tem duas coisas absolutas nessa vida: a morte e os impostos. Ninguém consegue fugir desses dois, né? Então, essa passagem que se dá para a vida espiritual é estudada nisso. Estuda também as penalidades e as recompensas futuras. Dependendo do que nós fazemos aqui, nós vamos ter no mundo espiritual a nossa recompensa, ou vamos sofrer alguma penalidade dependendo daquilo que nós fizermos. Faz um estudo sobre os anjos e demônios, que é algo realmente que causa muita dúvida, e as pessoas têm aquela crença ainda que foi trazido desde a Idade Média a respeito de anjos e demônios, todo aquele que nós já conhecemos da igreja oficial que nós temos, que tínhamos, né? E ele faz esse estudo e compara com os ensinamentos da doutrina espírita e diz realmente o que são os anjos, o que são os demônios, como se dá isso, por que essa ideia, de onde surgiu, como é realmente isso. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma depois da morte. E o Kardec colheu relatos de muitos espíritos, e está na segunda parte da obra. Relatos de espíritos bons, espíritos em situação mediana, espíritos sofredores, está lá. Então, muitas pessoas falam, será que existe vida após a morte? Será que existe realmente alma? Será que existe espírito? Ninguém nunca veio para dizer. Aqui nós temos realmente os espíritos voltando para dizer, para relatar como é a vida, como foi a passagem, como se deu a morte, a passagem de um lado, e como é a vida do outro lado. Aqui nós temos todo esse estudo, por favor, no livro Céu e Inferno, na capa original dele aqui. Tá? Continuando no conteúdo da obra. Como eu falei, essa obra ela é dividida em duas partes. Kardec dividiu em duas partes. Na primeira parte vai ter todo um estudo sistematizado da doutrina, das crenças que nós tínhamos da igreja oficial, do que é a morte, como se dá, do céu, do inferno, purgatório, está tudo ali, ó. O porvir e o nada. Muitas pessoas acreditavam que não há nada do outro lado, né? O materialista acha que nós somos só matéria, morreu, findou-se, não existe mais nada. Sou materialista. Mas para nós, que somos espiritualistas, acreditamos em algo a mais, na existência da alma, então ele vai fazer todo esse estudo do porvir e o nada. Há algo depois? Não há? Todas as correntes filosóficas. O temor da morte. Faz um estudo. Por que nós tememos a morte tanto? O que é a morte? Como se dá isso? E que nós não devemos ter medo. Tá? Vai fazer um estudo sobre o céu, o inferno e o purgatório. Na visão tradicional da igreja oficial, instituída, e na visão espírita, fazendo todo esse estudo comparativo e explicando tudo isso. A doutrina das penas eternas. As pessoas, nós fomos mal nessa vida, morremos e vamos para o inferno, vamos ter uma penalidade eterna. Esse estudo, essa doutrina, essa teoria está aqui estudada, da onde veio, qual é a origem, por que existe essa doutrina e o que a doutrina espírita diz a respeito. O que acontece? As penas futuras, segundo o espiritismo, nessa mesma linha, os anjos, os demônios. O que são os anjos? O que são os demônios? A visão tradicional,
a visão espírita, qual a diferença, o porquê, de onde veio, a intervenção dos demônios, ou dos espíritos, né, nas modernas manifestações, a proibição de evocar os mortos, que lá na Bíblia, em Moisés, tem no Deuteronômio uma passagem que ele proíbe, né? Aí o Kardec vai explicar por que daquela proibição, realmente é proibido, não é, como se dá isso, tá? Só esclarecendo, né, demônio é uma palavra que vem de origem grega, que quer dizer espírito, daquilo que não é material. Os gregos chamavam de daimon, ou seja, demônio, tudo que é fora do mundo material. Em contrapartida, nós somos materiais, vida material. E a igreja, né, na Idade Média, pegou essa palavra e transformou em coisa ruim. Mas, na verdade, quer dizer espírito. Por favor, próximo slide. Então, os tópicos da primeira parte dessa obra do Kardec, dessa obra, que nós temos aí, então, a primeira parte que estabelece o exame comparado das doutrinas, que eu já falei. Faz toda uma comparação, tá, sobre a vida, sobre a morte, os fatos que se dá, muitas dúvidas que às vezes nós temos, mortes das crianças, por que se dá essas mortes? As mortes coletivas, né? As pessoas que nascem às vezes com defeitos, com problemas de saúde, congênito, né? Deformados, os acidentes coletivos, a gente vê pessoas que morrem em grandes acidentes, está tudo explicado ali, tudo muito bem explicado no livro O Céu e o Inferno. É claro que não dá hoje aqui para a gente ficar estudando as minúcias, né? Entrar nas minúcias de todos esses tópicos, porque cada tópico desse daria uma palestra. Então a gente tem que fazer, né, devagar e aos poucos. Então o Kardec procura elucidar os temas como anjos, demônios, céu, inferno, penas eternas, tudo isso comentado, explicado. Sempre ele pega a visão tradicional e a visão espírita e faz um estudo comparativo para que a gente realmente possa entender o que está acontecendo. Por favor. Essa é a primeira parte, que é uma parte mais teórica e mais de estudos. Na segunda parte, nós temos aí os relatos. É como se o Kardec estivesse entrevistando a pessoa, o espírito que ele está do lado de lá. Então ele começa falando e explicando, expondo, fazendo um estudo do passamento, ou seja, do fenômeno morte. Nós vamos passar para o lado de lá. Então, como se dá a morte? Nesse momento, o que acontece com o corpo, com a alma, ao chegar do lado de lá, o que a gente encontra, o que nós temos? Então, tudo está ali no passamento, nesse item. E depois vem os relatos dos espíritos, como se Kardec estivesse entrevistando os espíritos. Ele vai dar os relatos dos espíritos, começando pelos espíritos felizes, que estão numa condição já bem melhor, né? Aquele que, quando desencarna, praticamente não sente nada, é como se estivesse dormindo e acordado. Rapidamente acorda. Espíritos felizes. E os espíritos em condições medianas, e aí vai. Os sofredores, os suicidas, os criminosos, os espíritos endurecidos e aqueles que estão em expiação aqui na Terra. Vai trazendo um relato. E esses espíritos vão nos explicando como que se deu essa passagem, as consequências, como que é a vida do lado de lá, tudo isso. Então, esse livro foi um dos primeiros livros, né? Depois, com Chico Xavier, nós tivemos muitos outros livros que ampliam esse conhecimento. Mas um dos primeiros livros que traz os relatos, realmente, é aqui com Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno. Então, nessa segunda parte, nós vamos ter aí justamente isso, o relato dos espíritos. Como é a vida? Um trabalho prático. O Kardec reuniu, ele realmente, muitas dessas comunicações, ele até não colocou no livro, ele descartou, porque às vezes são relatos que às vezes não condiziam com a doutrina espírita, tinha alguma coisa que ele achava que não era conveniente, que não estava de acordo. E esse foi o trabalho do Kardec, de garimpar, né? De sistematizar, de escolher realmente aquilo que estava ali. Então, segunda parte, um trabalho prático que reúne as situações da alma após a desencarnação. Depoimentos, aí são depoimentos, como se o Kardec estivesse entrevistando os espíritos. Depoimentos dos criminosos arrependidos, dos espíritos endurecidos, dos espíritos felizes,
dos sofredores, daqueles que estão em expiação. Tudo isso na segunda parte do livro. É muito interessante, eu recomendo ler esse livro. É um livro muito interessante para a gente ler. E nós que estamos na doutrina espírita, nós precisamos estudar e conhecer. Tá? Então, no capítulo da passagem, o Kardec nos fala: o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, cujo despertar é suavíssimo. Então, é isso, que nós precisamos aprender a nos desprender, desmaterializar, dar mais importância à parte espiritual que à parte material. Então, aquele espírito que está num adiantamento moral, tudo depende do adiantamento moral do espírito. Quando nós estamos num adiantamento moral melhor, a morte é qual um sono breve, como você entra no sono e acorda tranquilamente, sem problema nenhum. Para aquele espírito, ao contrário, para aquele espírito muito apegado à matéria, muito materializado ainda, que dá muita importância às coisas materiais, aí essa passagem já fica mais complicada, porque fica muito preso às coisas terrenas. É esse o estudo que nós temos na doutrina espírita. Por favor. É só um trecho, O porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E morremos, não é menos certo. Então nós vivemos, trabalhamos aqui na vida, temos toda a nossa vida aqui material, mas um dia nós vamos voltar. É certo que vamos morrer. E aqui são as perguntas que são respondidas nesse livro, no livro Céu e Inferno. Deixando a Terra, para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa? Para sempre ou nunca mais? Ou tudo ou nada? Ou vivemos eternamente? Tá? Isso é o que se impõe. Essas perguntas sempre fizeram parte da humanidade e vêm respondidas, principalmente na primeira parte do livro Céu e Inferno, que tem todo esse estudo, toda essa sistematização que o Kardec fez com a ajuda da espiritualidade, trazendo todo esse conhecimento, e o Kardec reunindo para nós, trazendo. Todos nós nos preocupamos com a morte? Sim, Se preocupa. Deveríamos nos preparar, não só ficar preocupados, mas ter uma preparação para a morte. A preocupação com a morte está ligada à insuficiência de noções sobre a vida futura. Quando nós sabemos o que tem do lado de lá, como é a vida futura, como se dará essa nossa passagem, nós vamos ficar mais tranquilos, vamos nos livrar dessa preocupação. Olha o que essa palavra nos fala, é uma preocupação. Nós estamos com a cabeça, com a mente preocupada, ocupado antes, antes. A gente se ocupa antes, a mente, as nossas ideias ficam ocupadas antes de acontecer, antes do fato acontecer. Então, essa preocupação realmente é isso. Por isso, quanto mais se liga à necessidade de viver, mais aumenta o temor da destruição. É claro, nós estamos vivos, aqui vivendo na Terra, a gente tem medo de deixar o corpo, porque nós conhecemos essa realidade. A gente tem um temor de que tudo isso acabe. E com esses estudos é que a gente se livra, Nós vamos nos livrar dessa incerteza que nos causa esse temor. O que causa o temor é a incerteza. E com os estudos, aprofundando o conhecimento, a gente se livra dessa incerteza e dessa preocupação. Por favor. É o que nós temos. Então, é de grande ajuda, de grande importância para nós esses estudos que a doutrina espírita nos traz. Então, a importância, isso que nós estamos comentando. O que é importante na doutrina espírita é que ela transforma completamente. Então, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, quando nós nos aprofundamos, ela vai transformar a nossa vida. Ela transforma o nosso modo de pensar, de nos comportarmos e de agir. Ela muda a nossa perspectiva
em relação ao mundo, aos acontecimentos, às outras pessoas. Ela transforma completamente a nossa perspectiva. A vida futura deixa de ser uma hipótese, passa a ser uma realidade. Então, a nossa vida continua, então isso é real, né? O estado da alma depois da morte não é mais um sistema, não é mais um conjunto de ideias apenas, passa a ser agora o resultado da observação, comprovando que realmente não existe a morte. A morte é só uma passagem, uma transição para a continuidade da vida. Eis aí porque os espíritas encaram a morte tão calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Então, nós, espíritas, já conhecemos, já temos conhecimento, estamos vivendo a vida, seguindo os ensinamentos, seremos pessoas boas, vamos melhorando com o passar do dia, estamos nos esforçando para ser melhores. E com esse conhecimento que nós temos, nós vamos ter uma grande serenidade nos últimos momentos. Nós não vamos encarar a morte com aquele temor, com aquele medo, com aquela angústia, porque nós sabemos como que se opera, como que se trabalha. Nós temos a certeza. Já não é só uma esperança, não é só uma esperança de vida futura, é certeza que a nossa vida continua, que nós continuaremos vivos. Apenas o que morre é o corpo, apenas isso. Vamos deixar o corpo, mas continuaremos vivos, em melhores condições. E no mundo espiritual estaremos melhores, não teremos todo esse corpo que prende a alma, que prende o espírito aqui. O espírito será mais livre, liberto, tá? Tal como o despontar do sol numa noite de tempestade, né? Então, depois de todo um dia de chuva, uma noite de tempestade, nós sabemos que na manhã o sol virá, que o dia, teremos um novo dia. E para nós espíritas é assim, a morte é como se fosse uma noite de sono. Vamos dormir e vamos acordar um outro dia, tranquilamente. Pelo menos deveria ser assim, né? Nós deveríamos perder esse medo, né? Deveríamos perder, porque nós já temos o conhecimento, embora ainda a gente não sabe, né? Oi? Não sabe a hora, né? Senão ia morrer de medo de ter que morrer. Então é isso. Então, o que fala então Kardec também traz também nesse livro sobre os anjos e demônios, né? Desmistificando aquela visão clássica de anjos como seres à parte na criação. Não. Anjos não são pois as almas dos homens que atingiram um grau de perfeição. Então, nós vamos estudando, trabalhando, vivendo, morremos, voltamos para a parte espiritual, continua a nossa vida, continua vivendo, precisamos aprender mais, voltamos novamente, vamos aprender e vamos nos aperfeiçoando de vida em vida, de encarnação em encarnação, para cumprir a lei de evolução. E um dia chegaremos a ser o quê? Anjos. Chegaremos lá. Jesus prometeu, Jesus falou, podeis fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Então chegaremos ao ponto dele, da evolução que ele está, nós chegaremos lá. Mais rápido ou mais devagar depende do nosso esforço, depende da nossa vontade de chegar, de sermos anjos. Seremos anjos, tá? Criaturas que gozam da felicidade prometida. Antes de haver atingido um grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Então, aquele espírito que já se depurou, que é um espírito feliz, que já chegou no seu estágio de evolução, são espíritos felizes, gozam de toda a felicidade. Quem ainda não chegou lá, é uma felicidade relativa dependendo do seu grau de adiantamento. Então, os anjos não são seres criados, seres à parte na criação, são espíritos, são almas humanas, somos nós no futuro. Por favor. E os demônios, por outro lado, são aqueles espíritos que ainda estão em condições inferiores, que ainda gostam de praticar o mal, que fazem o mal, que gostam que se divertem com os nossos erros, com as nossas culpas, que querem a vingança, né? Que já viveram nessa vida e desencarnaram, são espíritos vingativos, são espíritos que gostam do mal, que não aprenderam a amar ainda. São nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, mas que ainda não aprenderam a amar, não aprenderam as lições do Cristo. Ainda se gostam do mal, de praticar o mal, mas ainda estão, né, na fase evolutiva
deles. Tá? Então, nem anjos e nem demônios são seres à parte, criados por Deus. O anjo criado por Deus perfeito e o demônio criado por Deus totalmente mal para fazer o mal. Não, a justiça divina, só o pensar, né, dessa maneira, a justiça divina não se adequa, né? Se Deus é bom, é justo, não poderia ter privilégios, né? Por que privilegiar um em detrimento de outro? Não poderia, né, fazer isso. Tá? Agora aqui eu vou colocar uma foto de um anjo e demônio. Espera um pouquinho. Deixa o pessoal se preparar. Estão preparados para ver? Um anjo, temos que estar preparados para ver um anjo. E um demônio também, né? Preparados? Vamos lá. É foto. Aí. Um anjinho e um demônio. Então, não existe, né? Anjo e demônio. Todos são seres humanos, ainda em graus diferentes. Percepção. Então, vamos lá. Então, que susto, né? Vamos lá. Então, aqui um quadrinho também que eu achei interessante, né? Nessa tiragem aqui. Tá? Quando um menino pergunta: você acredita no diabo? Tipo de ser maligno, supremo, dedicado a seduzir, corromper e destruir os homens? Aí ele falou: não sei se os homens precisam de ajuda para isso. Então, né, é uma crítica, né? Então, realmente, esse ser, né, Deus criar um ser totalmente devotado ao mal, para nos conduzir ao mal, que ele vai ficar aqui nos influenciando para que leve a gente ao caminho errado, realmente não condiz com a justiça divina, com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus. Por favor. Isso aí só para a gente. Parece divertido, mas se a gente analisar, tem uma certa profundidade nos ensinamentos. E o livro Céu e Inferno também, ele nos traz um código penal da vida futura. O que é um código penal? Código penal, conjunto de leis, que ali vai trazer tudo aquilo que é proibido na sociedade, né? Que a sociedade regulamentou como crimes, como algo que você não pode praticar. E se é crime, se é uma ação criminosa, vai ter a sua pena. Também está lá estipulado a sua pena. Então, o Código Penal brasileiro, nós temos ele aí, e tem lá, por exemplo, não matar, né? Matar alguém, tem pena, tantos anos de cadeia, e assim vai, tem um monte de crime lá. Então, aqui nós temos o Código Penal da vida futura. Nós estamos na nossa vida. Tem uma série de itens lá, eu trouxe só alguns aqui. Aí ele fala que o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, enquanto nós estamos vivendo na nossa vida, ainda somos seres imperfeitos, não atingimos ainda a perfeição, ainda não somos anjos, então nós sofremos. Porque o sofrimento é gerado pela imperfeição, a imperfeição moral, não a parte física, a imperfeição moral é que gera sofrimento. E toda imperfeição, assim como toda falta profanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Então, tudo isso nós fazemos, todos os nossos atos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, nosso pensamento, tem consequência. Gera ação e vai se desdobrando com o passar do tempo. Como diz aquele ditado, que nós podemos contar quantas sementes tem numa laranja. Você abre a laranja e conta quantas sementes tem ali dentro. Mas nós não sabemos quantas laranjas tem dentro de uma semente. E se a gente plantar a semente, não sabemos quantas laranjas vão sair daquela semente. E assim são as nossas palavras, os nossos atos, as nossas ações, nossos pensamentos, que nós proferimos, que nós fazemos, nós não sabemos as consequências disso, os desdobramentos que tem para a sociedade em geral, para a nossa família, para o grupo em que nós trabalhamos. Então, tudo gera consequência e gera, dentro da lei de causa e efeito, nós vamos ter a recompensa ou não, ou as penalidades. Penalidades não como punição, mas como sofrimento que nos ajuda a perceber o erro e a corrigir, como ensinamento.
sofrimento como ensinamento e não como punição, né? Então, assim, a moléstia pune os excessos da ociosidade que nasce do tédio. Então, aí a gente vai analisando todas as situações para que a gente tenha, dentro da lei de causa e efeito, que é uma lei natural, é uma lei divina, e nós estamos sujeitos a ela, assim como estamos sujeitos à lei de evolução. Todos estamos num caminho evolutivo, e a lei de causa e efeito vai regulando e vai fazendo com que a gente realmente cresça e evolua. Podendo todo homem libertar-se das suas imperfeições por efeito da vontade. É aquilo que eu falei, nós podemos ser anjos rápido, basta nós termos vontade. Vontade de nos livrarmos das nossas imperfeições. Identificar quais são, onde estão nossos vícios, nossos defeitos, e trabalhar para melhorá-los. E assim, vamos evoluir mais rapidamente. Segundo Jesus nos disse, né? Cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal a justiça divina. Então a justiça divina é isso, cada um segundo as suas obras, nada mais. Ninguém recebe recompensa a mais, ou também castigo a mais, é aquilo ali apenas, por favor, dentro da lei da justiça divina. Por isso que no início ele fala o estudo da justiça divina, que é a base realmente do caminho, tá? Desta obra, estudo da justiça divina, porque a justiça de Deus é infinita, assim como tudo em Deus, nós não conseguimos ainda compreender Deus, ainda nos falta muito, mas nós sabemos algumas características da divindade: bondade infinita, amor infinito e justiça infinita, misericórdia, tudo ao infinito. Então, a justiça de Deus sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só pensamento que não tenha consequências fatais. Também não há uma única ação boa, um só movimento da alma, uma palavra mais ligeiro mérito que fique perdido. Isso mesmo entre os mais perversos, porque é um começo de progresso. Então, tudo é levado em conta. Tudo. Todas as boas ações, por menor que seja, assim como todas as más ações, por menor que seja. E as omissões também, né? Toda aquela oportunidade. No livro dos Espíritos ele nos explica, né? Tudo gera consequência. E nós somos responsáveis pelas ações e pelas omissões. Nós tínhamos a oportunidade de fazer algo, fazer o bem e não fizemos, então aquele mal resultou de uma omissão minha. Sou responsável por isso. Por favor. Então, é a justiça divina, né? A justiça de Deus é perfeita, igualmente a todos. E nós temos aqui um livro de Emmanuel, que ele traz realmente comentários do livro Céu e Inferno. Quando nós estudamos o livro Céu e Inferno, a gente quer se aprofundar um pouco mais no estudo do livro Céu e Inferno, nós temos o livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, com o título Justiça Divina, que traz aí os comentários de Emmanuel do livro Céu e Inferno, para aprofundarmos os nossos estudos. Por favor. Aqui, duas portas que nós representamos, o céu e o inferno. Nós escolhemos, somos nós, através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que nós escolhemos estar no céu ou estar no inferno. Como o céu e o inferno não são locais pré-determinados, mas são estados de consciência, nós podemos estar vivendo, às vezes, no mesmo local. Uma pessoa está no céu e a outra está vivendo o seu inferno. Como Kardec disse, que o inferno está em toda parte, em que haja sofredores, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Então, numa mesma cidade, nós temos várias pessoas vivendo no céu e várias pessoas vivendo no seu inferno, por uma questão de escolha, né? As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que palavras. Claro, tudo aquilo que nós fazemos gera consequência, coisas boas, consequências boas. É aqui o Kardec, uma foto, né? O Kardec com a esposa trabalhando, escrevendo, fazendo o seu trabalho. Na época não tinha energia elétrica, não tinha não tinha computador, não tinha máquina de escrever, era tudo a luz de vela, ia tudo na mão. Então é realmente um trabalho que nós temos muito que agradecer a esse trabalho
que agora no mês de agosto nós comemoramos o lançamento desse livro. Realmente uma gratidão muito grande a esse trabalho do Kardec encarnado e de toda a equipe espiritual, comandada pelo Espírito de Verdade, que é Jesus, está no comando de todo esse, trazer a nós na Terra todo esse conhecimento, toda essa a luz, né, da espiritualidade. Então, para encerrarmos esse nosso estudo, esse nosso breve comentário da obra Céu e Inferno, vamos ler, né, uma pequena prece de gratidão, para que a gente mantenha esse clima harmônico e gostoso em que nós estamos. Prece de gratidão pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas através dos entes queridos que me confias. Obrigado, meu Deus. Uma prece de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, em resumo, o que nós temos, né? Jesus nos trouxe a luz, como ele falou, né? Eu sou a luz do mundo. E Kardec trouxe todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, toda essa luz, como se levantasse mais um véu para que a gente pudesse enxergar a nossa vida de maneira diferente e a vida do outro lado, depois da morte, depois do desencarne, para que a gente perca todo esse medo, toda essa angústia, para que realmente nós possamos viver a nossa vida de maneira mais plena, mais feliz, chamando a atenção para as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, chamando a atenção para que nós precisamos melhorar, crescer, evoluir, sermos pessoas melhores. Tudo isso, dentro da justiça divina, está nessa obra, Céu e Inferno, que é uma obra realmente que nós, espíritas, precisamos estudar um pouquinho mais, nos dedicarmos, realmente é algo assim que vai nos trazer um conhecimento, vai engrandecer a nossa vida e realmente fazer com que sejamos pessoas um pouco melhores. Então aqui com a foto, né, com o desenho aqui de foto de Jesus, nós encerramos aí a palestra dessa noite, o estudo, né? Uma palestra não, a noite de estudos, agradecendo aí a atenção de todos. Obrigado.